Bom, vou começar então. Meu nome é Sara, eu sou assistente social e atualmente coordenadora do Serviço de Acolhimento Familiar Ativo. Trabalho na alta complexidade já há mais de 10 anos, então tenho um tempinho aí legal de experiência com trabalho em rede. Espero hoje poder contribuir com a nossa discussão. Boa tarde, eu sou Jane Valente. Começar a contar a idade, assim, quanto tempo está trabalhando é demais, né, Sara? Mas tudo bem. Faz 40 anos que eu trabalho como assistente social e a maior parte do tempo, desde os tempos de orfanato, né? Então, a maior parte do tempo com crianças sob medida protetiva. Hoje eu sou aposentada da Prefeitura de Campinas e estou como pesquisadora na Unicamp, na Universidade aqui de Campinas, neste momento. É um prazer estar aqui com vocês e tenho estado, sim, muito próximo, né, do Instituto em diversos espaços e para mim é sempre um prazer estar aqui. Eu vou compartilhar a tela então, tá? Ok. Bem, Lara, muito obrigada pelo convite de estar aqui com o grupo. Cumprimento a todos, a todas, né? Já estivemos juntos aqui em um momento anterior. E hoje eu vou dividir a fala com a Sara e nós vamos refletir um pouco sobre a questão do trabalho em rede, a questão dos fluxos, né, necessários nesse trabalho de família acolhedora, que eu sempre falo que, apesar de toda a sutileza que tem nas ações, ele deve ser feito como um trabalho artesanal, né, com bastante cuidado, porque é muita sensibilidade nas diversas etapas, por isso que a palavra que eu escolhi é uma palavra que é corresponsabilidade, né? Todos nós juntos fazendo a proteção integral de crianças e adolescentes num momento muito difícil da vida dela, que é ser retirada da sua própria família. Então, acho que você que vai mudar para a gente, Lara, é isso? Ou a gente consegue mudar? Acho que não, né? Eu mudo, Jane, tá carregando. Calma aí. Posta a data do ano passado. Eu mudei no outro lá, que nós acabamos usando essa aqui. Bem, quando eu falo em corresponsabilidade, o Serviço de Família Acolhedora, ele nasce numa nova concepção. Como eu mesma disse, eu trabalho com orfanato, né, desde anterior a 88, que era a questão da visão aí da instituição total. O Família Acolhedora, ele é inovador, porque ele tem as suas raízes fincadas, né, numa nova forma de fazer o social, uma nova forma de acolher crianças a partir da Constituição Federal. Então, a Constituição, ela já propõe que para que a gente realmente faça um Estado democrático de direitos, ela traz a família como base da sociedade e traz também o artigo 227, que nós vamos falar disso, que pressupõe, então, a matriz, né, que ampara todo esse trabalho que nós vamos fazendo. Em 89, o Brasil ratificou a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente e também, a partir da Convenção e da Constituição, o artigo 227 se materializa no Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois disso, se nós formos falar do Serviço de Família Acolhedora, ele está dentro da Política Pública de Assistência Social, que sofreu uma mudança muito grande a partir de 2011, com a Lei 12.435, até porque, se a gente for entender o porquê que ocorreu isso, né, a lei orgânica ela foi aprovada em 93, com base, então, na Constituição Federal, mas ela só se torna uma política nacional de assistência social em 2004. E essa é a nossa grande diferença em relação ao SUS, né, que já começou como política pública muito anterior. Então, esse período que nós ficamos de 93 a 2004,
muita coisa foi exercida em nome da assistência social, mas que não era feita como política pública, porque era, por exemplo, comunidade solidária, eram feitas outras formas e não, no caso, o Sistema Único de Assistência Social, que só vem, então, em 2005. Por conta dessa grande mudança entre 1993 e 2004 com a política nacional, precisou fazer um acerto na LOAS para que ela pudesse abarcar todo o Sistema Único de Assistência Social. Então, em 2011, a LOAS é toda aí alterada, né? E com isso consegue, então, colocar a questão da política pública de família acolhedora para dentro da política nacional somente em 2004. Eu tenho uma experiência em família acolhedora desde 1997, então nós começamos como um programa, e depois o programa, ao virar serviço, ele se torna política pública, então em 2004, né, o SUAS em 2005. A grande força que é dada para o Família Acolhedora é a partir do Plano Nacional, está sem data ali, mas é 2006, que também, junto com o SUAS, ele estava ali sendo mostrado a realidade, né, das crianças e adolescentes sob medida protetiva no país. A partir do Plano Nacional, é modificado o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 12.010, que basicamente é a estrutura do Plano Nacional que vai para dentro do Estatuto, e o Instituto Jurídico mesmo do Serviço de Família Acolhedora, ele entra a partir então da Lei 12.010. Depois disso, o Família Acolhedora foi aperfeiçoado em alguns aspectos, né, pela 13.257 em 2016, e agora, por último, na 13.509 em 2017. Então, são todos os institutos que hoje amparam a questão do família acolhedora. Então, nós podemos dizer que, legalmente, nós temos todas as condições hoje de operar o serviço como política pública em território nacional. Agora, eu gosto sempre de afirmar que, para que a gente coloque todo esse arcabouço legal no dia a dia da nossa vida, nós temos como base uma questão que está posta na Constituição Federal, porque a nossa Constituição, quando ela foi aprovada como uma Constituição do tipo dirigente. Dirigente significava que ela estava sendo aprovada para um país que estaria começando a ser reconstruído a partir daquela data. Então, todos nós, né, nesse momento, passamos a ser, eu entendo, operadores do direito, porque todos nós, no exercício das nossas profissões, colocamos esse arcabouço legal a serviço da população, porque a política de assistência social, ela é o direito de cidadão, o dever do Estado. Então, todos nós, ao operarmos essa política pública, nós, então, podemos também ser vistos como operadores do direito. Pode passar, Lara? Eu citei para vocês o artigo 226, né? Eu acho que com base nesses dois dá para a gente falar muito, trabalhar muito, porque a questão do 226 foi o grande marco, né? A partir de 88, nenhuma criança poderia mais ser retirada da família por pobreza. Gente, isso é uma grande diferença, porque, como eu disse, eu trabalhei nos orfanatos, e o que uma assistente social chegava numa casa e via uma situação de pobreza, já era motivo para retirar uma criança, colocar na instituição, entendendo que o Estado conseguia cuidar melhor das crianças do que a própria família. E, no entanto, eu acho que até hoje, né, apesar do Estado ter mudado, até hoje as famílias empobrecidas ainda sofrem muito para cuidar de seus filhos. Então, depois, o 227 é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar esse conjunto de direitos para uma criança e adolescente. Só que quando nós olhamos para o artigo 227, ele se transforma, então, no Estatuto da Criança e do Adolescente para dizer como vamos operar esse artigo 227 no olhar desta proteção integral que é sugerido a partir da Constituição Federal. Então, alguns princípios básicos, eles estão sempre presentes no nosso trabalho, né, que a criança e o adolescente são sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento,
que nós sempre vamos trabalhar a proteção integral, então eu falo da corresponsabilidade, porque uma criança pode estar no serviço de família acolhedora, mas a saúde, a educação, todos os parceiros que entram junto no plano de trabalho são corresponsáveis no sentido da construção da proteção integral. Nós vamos trabalhar com a criança e o adolescente como prioridade absoluta, e o maior interesse da criança e do adolescente guiará sempre as nossas ações. Nós precisamos estar atentos às normativas, mas todas as vezes nós vamos precisar conjugar a lei, a realidade e aquilo que naquele momento aquela criança está pedindo. Então, a leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente supõe essas premissas, porque elas também, então, vão ao encontro daquilo que a lei maior do país, né, que a Constituição rege. Pode passar, Lara? Dentro disso, para que a gente pudesse construir uma proteção integral, o ECA sugere, no seu artigo 86, que esta política, ela far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E aí, para que isso pudesse acontecer, anterior até a 2006, né, os estudos que o Dr. Vanderlino fez, ele esteve presente, né, no Centro de Defesa Helder Câmara, em Recife, e o Dr. Vanderlino ele foi o responsável por pensar esse sistema de garantia de direito que daria conta de colocar o ECA no dia a dia. Então, depois disso, somente em 2006, mas em 2006, a Resolução 113, o CONANDA, ele assume e passa a definir os parâmetros para a institucionalização e o fortalecimento desse sistema. Então, quem quiser conhecer, é uma resolução bastante importante. Pode passar. O que diz esse sistema de garantia de direito, assim, a um grosso modo, para que a gente possa entender? A partir da Constituição Federal e do ECA, nós abrimos mão do Código de Menores e passamos então a efetivar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Com isso, é muito importante que esse sistema seja pensado, mas também colocado em prática com uma pergunta que não pode deixar de estar presente no nosso dia a dia. A quem cabe o quê no sistema de garantia de direito? Então, se nós formos olhar o histórico do acolhimento familiar no Brasil, esse histórico eu estudo um pouco no meu mestrado, e a gente vai perceber que as histórias de família acolhedora, num formato diferente do de hoje, porque a minha pergunta era até, né, o família acolhedora é inovador? E eu termino meu mestrado dizendo que ele é inovador, apesar dele guardar muitos dos princípios anteriores. Então, por exemplo, no passado, a Vara da Infância, ela operava serviços, né? Então, se a gente for olhar o serviço de São Paulo, que ele existiu por um período bem grande, ele chegou a atender mais de 3.000 crianças, ele era vinculado à Vara da Infância. Se a gente for olhar um dos serviços mais antigos, né, do estado de São Paulo, que foi um dos primeiros também do Brasil, de Franca, ele também começava na Vara da Infância. E o que a gente percebe é que, com o sistema de garantia de direito, esta ordem, ela está sendo dada, mas ela tem sido uma ordem ainda que exige um exercício de todos nós. Então, o sistema de garantia de direito, hoje, é claro que ele tem 3 eixos. O eixo da defesa, dos direitos humanos, que é essa via do acesso à justiça, às instâncias públicas, aos mecanismos jurídicos de proteção legal dos direitos humanos, gerais e especiais, e essas instâncias têm a responsabilidade de assegurar em concreto a sua impositividade e a exigibilidade do direito. Então, estão ali dentro do órgão de defesa, Conselho Tutelar, Ministério Público, apesar de não serem do mesmo órgão, o conjunto desses órgãos, eles faz parte, então, da defesa, Defensoria Pública, MP, Vara da Infância, Centros de Defesa, né, Conselho Tutelar, são esses órgãos que estão dedicados à defesa dos direitos. O eixo promoção,
é o campo da formulação e operação de políticas, onde são criadas as condições materiais para que a liberdade, a integridade e a dignidade da pessoa humana, que são princípios constitucionais, sejam respeitados e suas necessidades básicas atendidas. O que é o eixo promoção? O eixo promoção é quem executa o serviço de família acolhedora, é o poder executivo. O poder executivo, então, é o responsável pelo começo, meio e fim do serviço de família acolhedora, mas sempre em estreita articulação com a vara da infância. Mas quem seleciona, quem forma, quem acompanha, quem faz o processo até a saída da criança é o executivo, que faz como? É ele que vai dar o nome ao juiz de quem será a guarda da criança. É lá que serão os seus... o seu processo será toda hora dado as informações necessárias, os prazos corretos. Então, tudo isso precisa ser harmonicamente organizado. E o eixo do controle é o eixo da efetivação dos direitos humanos, e por esse eixo a sociedade exerce o monitoramento, acompanhamento, análise, avaliação, correção, responsabilização política, enquanto controle social externo, tanto da formulação como do desenvolvimento das políticas públicas, e quanto da administração da justiça. Então, são os conselhos, as procuradorias, os tribunais de conta, né? Então, todos esses órgãos que fazem o controle da coisa pública, né? Então, quando nós juntamos esses três eixos, forma-se, então, a base da operação do sistema de garantia de direitos, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, com base nos princípios constitucionais. Então, é muito importante a gente repetir esta palavra, né? Essa expressão, a quem cabe o quê? Porque um sistema, quando bem organizado, as questões fluem, que é isso que a Sara, na sequência, vai falar, um fluxo, né? Se tiver cada um no seu papel, o fluxo, então, ele percorre a proteção integral da criança e do adolescente. Pode passar, Lara. Então, chegando aqui no finalzinho, eu vou dizer algumas reflexões em relação à operação, né, do próprio serviço de família acolhedora. O que ele traz como novo, e eu sempre falo que não adianta fazermos um serviço de família acolhedora, colocar a placa na porta e de lá de dentro continuar com os mesmos modus operandi, né? Não é isso que nos chama. Então, a participação social, ela é uma base muito importante no família acolhedora. Quando nós exercemos o artigo 227, o dever da família, da sociedade, do Estado, a participação social da sociedade é imprescindível. Se não tiver a participação da sociedade, nós não temos famílias e não temos o serviço de família acolhedora. E uma das coisas que a gente tem dito muito é que quando uma família chega no serviço de família acolhedora, a importância de nós realizarmos o serviço com vistas a um serviço de direito, né, direito do cidadão. Então, a família chega muitas vezes até o nosso serviço como um sentimento de solidariedade. Só que nós precisamos, já no primeiro momento de formação, de conversas, ir levando, né, acolher essa solidariedade, mas explicar o que significa exercer o seu direito e o seu dever cidadão, que é quando, então, ele cumpre, né, no artigo 227, junto com a família, né, a sociedade e o Estado, a proteção da criança. Então, é um exercício de cidadania. E, para isso, nós também temos começado a estudar mais isso, né, o como, muitas vezes a gente dizia no passado, nós procuramos famílias com competência para acolher. Hoje a gente entende que a gente precisa procurar famílias com habilidades para acolher, porque a competência ela vai se tornando no dia a dia. Nós vamos nos tornando competentes e as famílias vão se tornando competentes no exercício do família acolhedor, porque ninguém, num serviço tão novo, né, como é esse no Brasil, dificilmente vamos encontrar na sociedade famílias já com essa competência, mas nós vamos ver se ela tem habilidades para isso, e nós vamos desenvolvendo essa competência no dia a dia. E é tão interessante porque uma família acolhedora pode estar há 20 anos no serviço, ela desenvolve competências a cada acolhimento.
cada experiência gera uma competência diferente que ela vai acumulando no trabalho que ela passa a fazer. Bem, isso eu já disse, que o artigo 90 do ECA entra, então, a lei, né, a partir da 12.010, ele não só coloca o família acolhedora no ECA, como diz que ele é o serviço preferencial, mas ele também diz que todos os serviços do artigo 90 precisa contar com o orçamento público da saúde, da educação e da assistência. Então, vamos fazer o nosso trabalho em rede. Essas políticas públicas precisam ser corresponsabilizadas para que, nesse pouco tempo que nós temos para cuidar de problemas tão complexos, a gente não fique esperando, mas a gente já vá traçando um trabalho em rede para que, quando a gente chegue no centro de saúde, já é olhado uma criança de alta complexidade como prioridade das prioridades, né? Porque a gente precisa trabalhar rapidamente e com eficiência para que, no tempo correto, a gente possa fazer o nosso trabalho. Podemos afirmar, né, que o serviço de família acolhedora dentro da proteção social especial de alta complexidade, ao exercer o seu trabalho, ele é o ancoradouro da rede, então é o serviço que recebe a criança e é o serviço que vai dar satisfação ao juiz dos procedimentos que estão ocorrendo. Então, ele ancora toda a rede, é ele que chama a rede para conversar, é ele que muitas vezes encaminha o relatório da rede, tudo isso com o objetivo de agilizar os processos. Então, eu tenho chamado isso de ancoradouro da rede, né, que é onde sustenta o trabalho em rede. O lugar de cada um e de todos juntos é o que eu digo da sutileza e maturidade para a gente realizar esse serviço. Que horas entra o conselho, que hora entra a vara, que hora entra uma defensoria pública, que hora entra o Ministério Público, que hora entra o gestor, se esse gestor, se o serviço é realizado direto pela prefeitura é uma coisa, se o serviço é feito a partir de um edital de convocação, cabe à prefeitura fazer a gestão compartilhada desse serviço. Então, toda essa sutileza e maturidade, ela vai ocorrendo no desenvolvimento desses trabalhos. E eu sempre digo que, para que a gente possa fazer um bom trabalho em rede, as crianças e adolescentes precisam ser ouvidos, assim como suas famílias, para que, na metodologia de trabalho, elas façam parte o tempo todo daquilo que é dito delas, né, e com elas sempre. Eu digo que no trabalho em rede, a gente precisa ter uma outra coisa bem clara, né? E esse aqui é um exemplo de uma colega. Quando eu estava fazendo doutorado, ela fazia mestrado na PUC, e ela estava fazendo um trabalho sobre o CREAS, né? E eu achei muito bacana o dia que ela trouxe a apresentação do trabalho dela, e ela estava contando um pouco do trabalho em rede, né, que o CREAS fazia, e que uma vez eles chegaram na casa de uma família e tinha uma placa na porta, visita somente às quartas-feiras. E eu achei aquilo o máximo, né, porque eles falaram para a família assim: por que você colocou essa placa? Ela falou: o meu filho tá lá no abrigo, e na segunda vem uma pessoa aqui, depois na quarta vem outra, depois na quinta vem outra. Como é que eu trabalho para ter meu filho de volta? Então, eu botei aqui uma placa, eu fico em casa de quarta-feira, e todo mundo que tem que vir aqui, que venha na quarta-feira. E eu achei aquilo, eu falei, se eu estivesse lá, dava um atestado de saúde mental para essa família, porque esse é um outro ponto que eu acho que, na sequência, a Sara vai falar, mas a importância da gente ter um planejamento e um alinhamento no trabalho, no plano, né, que nós vamos realizar com as famílias e com os serviços, para saber quem vai visitar, o porquê vai visitar. Eu já vi um caso uma vez no serviço que uma dupla, uma foi embora e esqueceu a outra. E aí a outra procurando, a outra já tinha pego o carro e tinha ido embora. Então, gente, você imagina isso dentro de um serviço. Agora, imagina muitos serviços juntos, né, trabalhando aí com uma família. Então, a gente tomar bastante cuidado com isso. Eu acho que o próximo já é a Sara, Lara. Isso. Então, eu passo agora para a Sara e, ao final, estou aberta aí para responder as perguntas. Legal, Jane, obrigada. Bem, pessoal, eu sempre falo que o primeiro passo, assim, para o trabalho em rede, é a gente entender o que é a rede.
Qual é o sentido da rede? Quem forma a rede? Eu sei que em teoria é fácil entender, mas na prática falamos da rede como se ela fosse uma entidade, né? E na realidade, o sentido da rede está nos objetivos que a gente atribui a ela. Que na verdade, a rede somos todos nós. E se uma rede não funciona, isso significa que nós não funcionamos também. Um sistema de proteção para crianças e adolescentes é formado por muitos atores. CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, escola, vara da infância. E para um trabalho efetivo na garantia desses direitos, todos esses atores precisam funcionar. É como um carregador de celular. Se a tomada está com defeito, o aparelho não vai carregar. Quando atendemos uma família, precisamos estudar qual é o seu território para mapear a rede ali da região e descobrir onde estão as falhas. Qual ponto está fora da tomada? Onde a conexão começou a faltar? E assim, pensar em estratégias que garantam essa reconexão. Porque se um ponto se solta, todos os outros pontos também são comprometidos. Pode passar, Larinha. Então, como nasce uma rede, né? Uma rede surge no momento em que um grupo identifica o mesmo objetivo. Não adianta o serviço de acolhimento trabalhar pelo retorno da criança, sendo que o CREAS tem uma outra posição. A rede precisa ter um objetivo em comum. Esse é o primeiro passo. A gente precisa identificar quem são esses parceiros e, depois disso, criar um plano de trabalho. Eu adoro esse exemplo da Jânio, da visita só às quartas-feiras. E eu também me lembro de um pai que a gente acompanhava e ele passava por vários serviços. E ele reclamava muito que todas as vezes que ele ia para o atendimento no CREAS, o pessoal perguntava por que a criança foi acolhida. Aí ele ia no CAPES, fazia uma mesma pergunta. Ele ia no posto de saúde, perguntava uma mesma coisa. A gente precisa estabelecer com a rede um plano de trabalho, entendendo qual é o papel de cada um. Porque ficar perguntando todos a mesma coisa não vai ser efetivo, né? Lara, pode passar? Eu estou travando um pouquinho a minha tela. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Não sei se... Sim. Ah, tá, ok. Estava aberto aqui. Eu percebo que existe uma dificuldade muito grande, que é a falta de comunicação. Muitas vezes os serviços não se comunicam, não se conhecem, e com isso os papéis se misturam. As atribuições ficam confusas. O que faz com que os serviços se enfrentem como inimigos. Eu não sei se vocês já presenciaram situações assim, mas eu passei por várias situações nesse sentido. Somos seres cheios de orgulhos e preconceitos, né? Eu ouço algumas vezes colegas me dizerem que sentem vergonha de pedir ajuda para um outro serviço, porque isso demonstra sua impotência. Existe uma falta de clareza para o lugar que ocupamos. E precisamos entender que dentro de um sistema de garantia de direitos, os serviços são complementares. As ações do CRAS complementam as ações do CREAS. A gente precisa sair do nosso ponto de conforto e pensar, por que estamos aqui? Né? O objetivo de todos nós é em prol da criança e do adolescente. E esse trabalho só vai funcionar se existir uma articulação grande entre os serviços. É impossível trabalhar uma família sem articular a rede do seu território. Vocês estão me ouvindo mesmo, né? Que tá tudo travado, mas bom, acho que tá, né, Larinha? Qualquer coisa você me fala aqui. Estou te ouvindo bem. Tá bom.
Bom, conhecer o território é um ponto muito importante, porque entendendo isso, a gente vai destacando quais são os atores dessa região que precisam acompanhar essa família e vamos estipulando, desenhando com eles como que vai ser esse acompanhamento. Além de identificar os atores que estão nesse território, é importante que a gente conheça as regiões. Conheça qual é esse bairro, os índices populacionais, quanto tempo esse bairro existe, quais são as potências dessa região, quais são as suas maiores dificuldades. Essas informações são super importantes, por exemplo, gente, para constar nos relatórios que a gente manda para o fórum, porque isso também ajuda a todos os atores irem identificando quais são os pontos onde a conexão está mais fraca e ajudando aí no fortalecimento de todos para o trabalho com essa família. Como eu falei, né, todos os atores precisam estar em busca do mesmo objetivo, então não adianta o serviço trabalhar por uma linha e a vara da infância ir por outra linha, a gente precisa ter um alinhamento, ter um objetivo em comum. A região central de São Paulo, que é onde estamos localizados hoje, né, a gente trabalha em parceria com a vara central, é uma região difícil para essa articulação. Eu vejo nas reuniões que os atores não se conhecem, não conhecem o papel do outro, às vezes não conhecem nem o próprio papel. Não existe um fluxo em comum, o que existem é cada um executando um fluxo diferente, e isso também atrapalha muito o trabalho. Às vezes a gente acha que sabe a função do outro, mas na realidade não sabe, né? Então, eu vou vendo como estratégia, como é importante que a gente realize essas reuniões e inicie sempre conversando, assim, conhecendo qual é o papel de cada um, entendendo qual é a maior dificuldade de cada serviço, porque, assim, conhecendo a dificuldade dos outros, a gente também vai se tornando mais sensíveis a elas, né? E assim, conseguimos estabelecer um fluxo em comum. Então, eu acho que esse é um desafio bem importante que a gente precisa conseguir fazer aí em todas as regiões, né? Porque, na verdade, não tem uma fórmula mágica para o trabalho em rede. A gente precisa sentar, conversar e estabelecer propostas juntos. Pode passar, Larinha. Então, aqui, pode passar também. Pode passar. Bem, eu vou falar um pouquinho agora com vocês sobre o fluxo, tá? Então, antes do acolhimento, os atores, né, os serviços identificam alguma situação de violação de direito que envolva, né, a criança ou adolescente, e aí eles informam o Ministério Público, a vara da infância, o acolhimento sendo determinado, o fórum solicita a vaga, né, ao gestor municipal. Esse gestor vai entrar em contato com o serviço de acolhimento para pedir essa vaga. Nós, do serviço, vamos identificar qual é a família acolhedora com perfil para receber essa criança, vamos fazer o contato com ela, vamos iniciar aí esses preparativos para receber a criança e informamos, né, ao gestor qual é a família disponível para o acolhimento. E aí, depois disso, a criança chega no serviço. Pode passar, Larinha. Bem, aqui também, né, é uma parte do fluxo, então, assim, a vara da infância determina o acolhimento, entra em contato com o CREAS. A gente tem duas situações, né, porque a gente acolhe crianças de 0 a 6 anos. A maioria são bebês recém-nascidos que vêm direto do hospital. Então, tendo a criança para acolher, o hospital entra em contato com a vara da infância, que faz todos os trâmites e a gente articula com o hospital para a criança chegar. Outra situação é casos de busca e apreensão, ou também transferência de serviços de acolhimento. Pode passar. Só dizer, né, assim, a gente tem... Volta um pouquinho, Marinha, que eu esqueci de explicar uma coisa, que... Quando a criança chega para o acolhimento, a gente tem 24 horas para fazer o ofício de acolhimento. A vara da infância e juventude, ela emite a guia de acolhimento
e também o termo de guarda das famílias acolhedoras. E todas as famílias, quando recebem a criança, assinam um termo de adesão. Esse termo de adesão é um contrato que a gente faz com cada uma, dizendo, né, o que é papel de serviço e o que é o papel da família acolhedora. Pode passar, ali. Assim que a criança chega, a gente faz uma visita para a família acolhedora, fazemos a inserção da criança na rede de saúde, para entendermos quais são as suas demandas, e imediatamente a gente inicia uma busca pela sua família de origem ou extensa. Entramos em contatos já com os serviços da rede, por onde essa família possa ter algum atendimento, e já começamos essa articulação. Então, assim que a criança chega, essa articulação já inicia. Algumas vezes, até antes da criança chegar, a gente já inicia esses contatos. Então, a gente sabe que vai vir uma criança que está no hospital, a gente já fala com o hospital, a gente já vê por onde essa família passou, a gente já tenta contato com essa família. E aí, a gente começa, né, esse trabalho para conhecer o território, entender quem é essa família, quais são as suas dificuldades, estabelecendo aí um plano de trabalho. As famílias passam, né, por entrevistas, por visitas, né, a criança também, quando não tem proibição de visitas, a gente já inicia, né, as visitas. Aqui também a gente tem uma realidade, não sei como é nas outras regiões, mas a maioria das crianças já chega para o acolhimento com uma proibição de visitas. Então, a gente precisa primeiro fazer um estudo com a família e pedir essa liberação para a vara da infância, tá? A gente tem 30 dias para enviar o plano individual de atendimento para a vara da infância e os relatórios circunstanciados a gente envia a cada 3 meses. Bem, depois então de iniciar todo esse trabalho, de fazer toda essa articulação, a gente faz um estudo conclusivo sobre o caso. Se a criança retorna para sua família biológica, a gente acompanha a família por 6 meses, junto com os atores da rede também. Então, é um trabalho muito onde a gente vai saindo de cena e a rede vai atuando de forma mais efetiva aí com essa família. E no caso da adoção, o fórum emite, né, daí a guia do desacolhimento e a criança ela é acompanhada pela equipe da vara da infância. Pode passar, Larinha. Acho que é isso, o fluxo.